Argylle. Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, fica ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. Argylle, a Super Espia, um filme de comédia e ação. No filme, ele é interpretado por Bruce Dallas Howard. É uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagens que acompanha o agente Argylle, interpretado por Henry Cavill. Porém, inesperadamente, a trama de ele deixa de ser apenas uma ficção e acaba de se tornar uma realidade, e colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos. Com a ajuda do Eden, interpretado por Sam Rockwell, o gato Elf e o seu fiel companheiro Ellie devem lidar com suas consequências do encontro entre o mundo real e o fictício. O elenco também conta com a participação de Dua Lipa, Sofia Boutella e John Cena. O diretor desse filme, Argylle, é o diretor Matthew Vaughn, que já fez Kingsman, Kick-Ass e X-Men Primeira Classe. Então é um diretor que já fez bastante filme interessante, que grande público pelo menos já assistiu. Desses 3 filmes que eu já falei, o que eu mais gosto é, sem sombra de dúvidas, o Kick-Ass. Então, vamos falar algumas coisas que eu achei interessante nesse filme e o que eu não gostei. O Argylle, esse filme me lembrou bastante o filme chamado A Cidade Perdida, que é interpretada pela Sandra Bullock. Eu acho que por alguns aspectos em questão que a atriz principal do ambos são escritoras e tudo mais, vai acontecer a sua ação ao decorrer do filme. Mas ambos, a sua motivação e por que está acontecendo isso é totalmente diferente, não é uma sequência, né? É só para mim que pareceu. A ideia desse filme não é ruim, ele é até que interessante, só que assim, um filme que tem mais de 2 horas deixou a me esticar muito essa história, ficou puxando muito, coisa que deveria ser um pouco mais encurtado. Porém, entretanto, eu acho que assim, o pior de tudo que tem nesse filme são os vilões. Eu acho que, e ainda mais, os atores que estão nesse filme é só ator famoso, atores conhecidos, né? Então eu acho que o problema é o seguinte, você pega o vilão, que é um ator extremamente conhecido, né? Principalmente em séries e tudo mais, e ter uma atuação caras e bocas, sabe? Aquela atuação de filme da década de 90, 80. Ah, eu quero dominar o mundo, e tem que ter aquela cara assim bem caricata mesmo. Então assim, deixou a desejar, porque a história em si, ela começou a me surpreender, teve aquelas surpresas ao decorrer do filme, que é até que coisas que eu não esperava que poderia acontecer. Porém, se a gente pensar no grosso, na história por completo, e não só por pedaços interessantes que você ficou empolgado, que você ficou uau, que legal, a história em si deixou muito a desejar, e ainda mais que você está utilizando muitos atores famosos. Quando você tem aquela famosa ideia de que se tem muitos atores famosos é que a história é boa. Nem sempre. Uma vez eu vi um filme com excelentes atores e que a história é péssima. Então assim, não tem aquela coisa, a gente não pode ficar apegado com os atores, tem que pegar mais na questão da sua história. Eu sei que é difícil fazer um filme de ação interessante, eu acho que ao mesmo tempo esse gênero está muito saturado. Você pega o John Wick, que é um excelente filme, só que não é o foco principal, não é o roteiro, e sim você contemplar a sua cena de ação, que são muito bem feitas. A mesma coisa todos os filmes do Missão Impossível, porque você vai contemplar a cena de ação sabendo que aquela cena de ação arriscadas, quem está fazendo não é um dublê, e sim o próprio Tom Cruise. E o roteiro é muito legal para um filme de ação que é muito louco, muito interessante. O Argylle, ele tenta ser um filme meio mais descolado, com um toque de espionagem e que levemente a sua comédia. Só que leva tanto a sua galhofa que ficou, por que isso acontece, sabe? As suas danças são tão vergonha alheia, são tão entendiosas, que eu falei, caraca, por que você não corta isso? O que isso vai agregar na história? E ainda mais, o trailer, ele é muito mais envolvente, chama muito mais a sua atenção do que o próprio filme. E o filme, ele é muito mais lento do que o trailer quer dizer, né? Eu sei que a ideia do trailer é divulgar o filme para as pessoas assistirem o filme. Se a pessoa gostar ou não, aí é outros 500, né? Mas a pessoa já comprou o ingresso. Porém,
eu acho que o trailer ele é muito mais interessante, chama muito mais a sua atenção do que o próprio filme, que ele é muito morno e muito caras e bocas, me deixou a desejar e muito, sabendo que tem muitos atores famosos. Eu não achei o filme péssimo como um todo, porque a ideia inicial do filme ela é bem legal, bem surpreendente, só que ao decorrer do filme ela começa a patinar muito a sua história. E ainda mais que o que mais me impressionou positivamente, que ela tem umas surpresas que você não esperava que isso poderia acontecer, pelo menos eu gostei demais. Mas como um todo, a maioria das suas cenas de ação são muito galhofas, né? O CGI tem alguns momentos que são interessantes, mas a maioria é muito ruim. É muito tosco alguns momentos do filme, né? Então assim, é aquela famosa frase como eu já falei nesse vídeo, não é porque tem atores famosos que o filme vai ser excelente, né? E eu acho que um dos pontos mais legais é quando a escritora tá vendo o seu próprio personagem na sua frente. Então tem aqueles momentos bem legais que o filme faz e é muito divertido esses pontos, né? Putz, é legal, mas eu acho que se o filme fosse mais curto, não tivesse essas atuações muito forçadas, talvez atrairia mais o público e também gostasse. O filme não é péssimo como um todo, mas deixou a desejar e muito, na minha opinião. Então essa foi minha crítica do Argylle. Espero que vocês curtiram a minha crítica. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar o like, beleza? Então, falou e fui!